Fala pessoal, temos a maior alegria de estarmos aqui conversando com um dos nossos clientes e amigos, Caio Cavalari. Ele veio para mim através de um problema que aconteceu aí com outro contador e tinha uma conta meia alta aí para ele pagar. Quando ele recebeu aquilo, ficou apavorado. Pera aí, tem que arranjar alguém para me ajudar. E foi então que ele descobriu aí o meu nome, a nossa equipe, e graças a Deus pudemos ajudá-lo. Mas não deixe eu contar, deixe que ele mesmo conte a sua história. Como é que foi? Conta Obrigado, para nós obrigado, aí. Anivaldo, por me convidar para participar e, na verdade, estar aqui com você, contando um pouco da minha experiência. Cara, foi realmente, eu diria, chocante quando eu recebi aquela cartinha, a famosa cartinha falando que eu devia US$ 18.000 e eu realmente não tinha esse dinheiro e falei, pô, por que eu estou devendo esse dinheiro, né? E depois a gente entendeu que o meu antigo contador não tinha feito algo certo, tinha feito algo, na verdade, até um erro básico e fez com que eles entendessem que eu estava devendo esse valor. Procurei, Enivaldo, bastante algum contador com experiência, mas como eu tinha tido um caso um pouco negativo, eu estava um pouco com medo do que poderia me vir. E aí eu Apreensivo de quem procurar, de quem Exatamente. Aí eu ajudar. vi alguns grupos de brasileiros em Nova York que poderiam me contribuir. O seu nome começou a aparecer constantemente. Enivaldo, 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 Enivaldo Medeiros. Eu via no YouTube um pouco algumas entrevistas que você tinha feito. Eu falei, cara, eu acho que essa é a pessoa certa para me ajudar. Entrei em contato, tive uma experiência ótima, porque foi uma resposta rápida que eu tive da sua equipe e logo marcaram uma reunião com você. E essa reunião foi muito esclarecedora. Eu acho que foi, juro, não me lembro agora, mas questão de 6, 7 minutos você falou: entendi onde está o problema e aqui está o erro. E aí, cara, quando você trouxe o que a gente poderia fazer, no final de quem estava devendo R$ 18.000 e não tinha esse dinheiro para poder cobrir, você na verdade, me trouxe uma notícia super positiva que eu iria receber US$ 5.000. Então, cara, é um delta aí de quase R$ 25.000, né? US$ 25.000 que de uma hora para outra você conseguiu acertar. Óbvio, teve um processo, algumas ligações, eu e você, né? Você sempre tentando ser muito certo, sempre tentando me perguntar todos os detalhes, mas uma vez que você tinha toda a informação na mão, o processo correu e eu acredito que não deu 6 meses ou um ano, agora não me recordo, mas para que tudo tivesse dado certo. É, algumas, alguns processos eles demoram mais. É claro que teve várias conversas entre nós aí, vai e vem e tal, conversa com o governo, conversa com aqui, mas uma das coisas que eu queria deixar claro aqui é o seguinte: quando a gente descobre exatamente o problema, e este é um dos detalhes, muitas pessoas desistem no processo. Eles olham e daí o contador começa a analisar, mas não vai até o fundo do processo todo. E às vezes a gente tem que pegar aquilo, tem que realmente desfiar tudinho, descobrir o que que é, e assim que a gente descobre, tem um procedimento a ser seguido. Quando a gente segue isso, normalmente a gente tem um resultado positivo. E é isso que a gente procura fazer com os nossos clientes: descobrir exatamente qual o problema, seguir as linhas e as estratégias que podem ser seguidas para que o resultado possa ser E positivo. Então a gente está muito feliz com este processo que deu certo contigo e eu tenho certeza que podemos ajudar mais outras pessoas. Um recadinho que eu queria deixar aqui, principalmente para quem está nos ouvindo, é o seguinte: não, eu diria assim, não se apavore quando você recebe cartas do governo, principalmente quando é cobrança. Às vezes, as cobranças altas não significa que você é obrigado a pagar aquilo ou que realmente o resultado é aquele. Procure uma segunda opinião, entendeu? Não simplesmente ache que pronto, acabou, tenho que entregar isso daqui. Não, procure uma segunda opinião, entre em contato conosco, nós vamos poder analisar a situação e eu tenho certeza que muitas vezes dá para resolver sim a situação. Mas o que eu queria saber aqui, Caio, é o seguinte: como é que é aquela sensação quando você recebe essas cartas do governo, principalmente quando é uma coisa assim inesperada, né? Você
faz o imposto, supostamente está um resultado, de repente, puf, chega na mão outro resultado. Como é que foi essa Enivaldo, sensação eu aí? diria que foi uma sensação de desespero. Eu estava realmente desesperado, porque quando você vê o valor que você supostamente deve, você não conhece, você confiou em um outro profissional, que foi o meu caso, e você não conhece, não consegue entender tão bem o processo de como reverter isso, te dá um certo desespero. Então, eu diria que a proporção do desespero foi a proporção do alívio que eu tive quando eu te conheci e as coisas começaram a acontecer de um jeito que eu fui conseguindo ficar um pouco mais tranquilo. Então, eu diria isso. E uma coisa que eu ia comentar quando o senhor estava falando, Enivaldo, foi. Eu me lembro uma vez, uma ocasião que você tinha feito um dos processos digitais e mesmo assim o IRS tinha feito algum comentário declinado. E eu gostei muito da postura da sua equipe, sua, que foi me avisar isso com antecedência logo que vocês receberam a carta ou a informação deles. E me lembro que eu estava num call com você e você pegou um outro telefone, ligou no IRS para conseguir tirar uma dúvida e entendeu por que eles tinham feito aquele comentário. E para mim foi uma surpresa, eu não sabia nem que isso era possível. Então, você saber os caminhos de como tirar uma dúvida ou mesmo mostrar o que deveria ser feito, para mim foi onde eu falei, cara, realmente é, o Enivaldo, o time dele sabe o que está fazendo e agora eu posso ficar um pouco mais tranquilo. Que legal. Só uma coisinha. Às vezes, porque eu já faço isso há 27 anos aqui nos Estados Unidos, mas não é simplesmente só fazer impostos. Teve um período, principalmente de 2010 a 2007 mais ou menos, até 2017, quase 10 anos, eu trabalhei muito com auditorias para o IRS. Quer dizer, não para o IRS, mas eu ia direto no IRS representando pessoas para resolver casos de auditorias. Então, quando você começa aí 5, 6 vezes, quase toda semana, umas 5, 6 vezes você está lá resolvendo, tanto de manhã ou de tarde e tal, resolvendo situação com a equipe de auditoria do IRS, você aprende muita coisa, você aprende muito das manhas, vamos assim, né, que eles têm e da maneira que eles analisam. E ao você fazer isso, você acaba descobrindo os caminhos exatos de como atingir um determinado resultado. Então, isso nos favoreceu muito a entender cada situação ou das diversas situações que o IRS apresenta para as pessoas, fazendo com que a nossa resolução seja bem objetiva e consigamos um bom resultado. Então, é experiência, o que eu vou te dizer? Trabalhando nisso, a gente aprende, né? Então, cada um na sua área. Então, eu fico feliz que a gente pôde aí te ajudar e estamos sempre abertos e prontos para ajudar não só você, esperamos que neste problema não tenha nenhum, mas em outras coisas que surgirem e também os nossos queridos que estão nos ouvindo aí, estamos prontos e aptos para ajudá-los. Obrigado mais uma vez, que Deus te abençoe e vamos continuar aí sempre nessa boa amizade. Na hora que precisar, sabe que é só uma ligação, estamos aqui Perfeito. prontos Não para te penso, ajudar. não existe pensar em outra pessoa, em outra equipe do que a KPM, porque realmente vocês fazem acontecer. A minha última dica que eu dou para vocês que estão ou buscando ou querendo conhecer ou num problema similar ao meu, cara, confie na equipe também do Enivaldo, porque o Enivaldo ele vai participar das reuniões chave ou dos calls chave para resolver, mas a equipe dele é extremamente competente. No caso, na minha época era a Fernanda, que realmente fez com que o processo ficasse muito mais fácil, comunicação rápida, comunicação clara. Então, eu acho que tudo isso faz com que ter essa confiança que a gente está nas mãos certas, que é as mãos de vocês. Obrigado, Nivaldo, mais uma vez. Obrigado, Caio. É isso aí. A gente vai se Valeu, falando obrigado, então. tchau, tchau. Valeu.